Olá, alunos do sétimo ano A e B. Estamos aqui preparados para mais uma aula número 5 da revisão das aulas do Centro de Mídia, ou do Face, ou do YouTube. E a habilidade que foi colocada para vocês essa semana foi descrever os processos de formação e consolidação das monarquias europeias, bem como as principais características dessas monarquias com vistas à compreensão das razões da centralização política. Então, começa dizendo que no século XV a XVIII, o primeiro a se formar como monarquia europeia foi a França, e posteriormente a Espanha e a Alemanha. E aí, o professor lá descreveu o que é a noção de território. Território é um espaço geográfico onde, no caso aí, o rei ele exercia seu poder. O poder desse rei era único? Não, apesar dele ser absolutista, vai haver um período da história que vai ser feito a monarquia parlamentarista, ou seja, o rei vai dividir o seu poder, esse poder absoluto, em três esferas. O poder executivo, que era a figura do rei, poder legislativo, que era aqueles que ajudavam ele a legislar, e o judiciário. Com isso, o rei estabelece, para a proteção do reino e do seu espaço geográfico, os exércitos nacionais. O que eram esses exércitos? Eram homens que ele arregimentou para que fizesse parte do exército dele, mas só que esse exército era dispendioso. Se você parar para pensar, esse exército ele tinha que ter o seu sustento. Além disso, ele tinha que ter despesas com fardamento, com munição. Isso vai ser dispendioso para o rei. Também ele diz que nesse período nasce a palavra burocracia. O que é burocracia? É um grupo de pessoas escolhidas pelo rei que tinham a função de ajudá-lo a administrar o reino, a parte burocrática, a parte administrativa. Houve também esclarecimento do conceito sobre o que é legislação, que nada mais é que um conjunto de leis. Então, a palavra legislação vem de leis. E o que é essa legislação? Era um conjunto de leis estabelecidas pelo rei para ser cumprida pelo reino. Todo Estado tem uma nação, que é composto o quê? O conceito de Estado vem da questão nação. Não pode esquecer que Estado, escrito em letra maiúscula, está se referindo à nação. Exemplo, Estado brasileiro, nação brasileira. Ok? E quando tiver escrito em minúsculo, esse Estado quer dizer, como nós conhecemos hoje, Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, Estado do Ceará, e assim por diante. Ele disse também que, por exemplo, é um conjunto de leis, e esses conjuntos de leis vai dar o nome de Constituição. O que é a Constituição? É a Carta Magna, é a carta absoluta, onde todos devem cumprir as suas funções. Caso seja desrespeitada essa Constituição, ele estaria desrespeitando a própria lei. Isso é considerado como crime. Aí ele falou que nação é uma sociedade que ocupa um território com sentimento de pertencimento. O que é nacionalismo? É uma doutrina política que atribui à nação um valor absoluto. O que é ser nacionalista? Nacionalista é o quê? Eu sou nacionalista, então eu morro e defendo até a morte a minha pátria, no caso o Brasil. Depois ele falou sobre o mercantilismo, que era um sistema econômico que visa a riqueza de um conjunto de políticas dos Estados europeus. Na época, mercantilismo
tem a ver com o monopólio, com a exclusividade e a exploração do comércio e da manufatura. Mercantilismo, então, nada mais é do que um sistema econômico onde esse sistema ele tem a parte do metalismo, que era aquela noção que todo país, quanto mais ouro, mais prata ele tivesse, mais rico e mais poderoso ele seria, né? O sentido de mercantilismo também tem a ver com a balança comercial favorável, ou seja, o que é uma balança comercial favorável? Esse país tem que exportar mais do que importar. Se eu vendo mais do que compro, essa balança tem um equilíbrio financeiro. E barreiras alfandegárias. O que é essa barreira alfandegária? Barreira alfandegária é o seguinte: alfandegário vem de alfândega, vem de imposto. Ou seja, o que é uma barreira alfandegária? Ou um protecionismo. É aquele país que, para favorecer o mercado e a indústria nacional, ele impõe barreiras tarifárias, ou seja, os impostos do que vem de fora, a importação, é mais caro do que as taxas de exportação. Vou dar um exemplo. Se eu vendo, se eu sou brasileiro e tenho uma indústria de calçados, eu vendo, para mim vender para o exterior, a taxa é menor do que eu fosse comprar essa mercadoria de fora. Isso é um protecionismo, está protegendo o mercado nacional. E o pacto colonial, ele falou também na aula, é o quê? Aquela relação entre metrópole e colônia. Vamos dar um exemplo também. O Brasil. O Brasil era colônia de quem? De Portugal. Quem era a metrópole? Quem era a metrópole? Portugal. E quem era a colônia? O Brasil. Então, o pacto colonial é essa aliança que eu, Brasil, só posso vender para a minha metrópole. E só posso comprar também da minha metrópole. Essa é a questão do pacto colonial. Então, por exemplo, o que é ato de navegação também está aqui. Ato de navegação foi aquelas leis proporcionadas pelos reis para que houvesse condições de se exportar, ato de navegação era a autorização do rei para que aqueles países fossem para outros territórios, com qual intenção? De achar novas mercadorias, conquistar novos territórios e fortalecer nossa hegemonia territorial. Então, basicamente, a aula que vocês tiveram essa semana falou sobre isso, né? Falou sobre essas questões burocráticas de um reino, né? Basicamente é isso, ok? Até a próxima, espero que todos estejam bem e um abraço.